Graça e paz. Sou o Reverendo Antônio, pastor da Igreja Anglicana Santa Semente. Essa é Santa Semente Online. Sejam todos bem-vindos e juntos vamos buscar da presença do Pai. Eu quero iniciar acolhendo você com a Palavra de Deus, um trecho da Palavra de Deus. Evangelho segundo Mateus capítulo 27, a partir do versículo 3. Então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Que triste o fim deste pecador impenitente. Ele se arrependeu, aliás, o texto diz que ele estava tomado de remorso. Não necessariamente arrependido, mas tomado de remorso. Aquele em quem Jesus investiu tempo de qualidade, que Jesus escolheu, chamou-o pelo nome. Imagina tudo isso vindo à sua mente. E eu vendi por poucas moedas. Eu entreguei por poucas moedas. Mas o remorso tomou conta dele. A única coisa que ele pôde fazer é realmente reconhecer que errou diante daqueles que poderiam mudar a condenação. Mas eles não queriam isso. Eles queriam, de qualquer forma, achar o motivo para condenar Jesus. É interessante quando a gente está falando da traição de Judas, é que o outro amigo de Jesus, chamado Pedro, também falhou, e falhou feio. Por que não dizer na mesma proporção? Mas a diferença entre esses dois, que eu gosto sempre de enfatizar, é que um teve a coragem de voltar buscar perdão. Assim como é um ato nobre e exige um caráter forte, é para os fortes você conceder perdão, encarar aquele que você ofendeu e buscar perdão, pedir perdão, também é para os fortes. Independente da tua falha, independente onde você falhou, independente do teu pecado, do tamanho do teu pecado, independente do que os outros dizem, independente do que o inimigo tem jogado na tua cara, lembre-se, o Senhor é misericordioso. A sua misericórdia se renova a cada manhã. Ele está pronto a acolher a minha oração de confissão, a sua oração de confissão, e nos conceder uma nova chance, porque Ele é rico em misericórdia e espera que todos cheguem ao arrependimento e sejam salvos. Então, não siga os passos de Judas, siga os passos de Pedro, que ao se dar conta da sua falha, do seu pecado, se voltou ao Senhor e buscou um recomeço. Deus é Deus de recomeços. Você crê nisso? Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós nos prostramos na Tua presença. Como Teus filhos amados, nós Te louvamos, nós Te damos graças. Tu tens cuidado de nós, Tu tens derramado bênçãos sobre nossas vidas e nós Te louvamos por isso. Nós Te louvamos, nós Te adoramos, ó Senhor.
E nos prostramos aqui reconhecendo que precisamos mais de Ti, mais do Teu cuidado, mais da Tua bênção, mais da Tua proteção, mais da Tua sabedoria que nos vem pela Tua palavra. Portanto, Paizinho, acolha-nos por Tua misericórdia. Derrama sobre nós Teu perdão, a Tua paz. Dá-nos da Tua sabedoria através deste momento que aqui teremos de partilha da palavra. Alimenta-nos espiritualmente. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, família. Deixa eu ver aqui desde o início. Michele Goulart, seu Brian, casal, Jesus abençoe vocês, abençoe vosso lar. Dona Diva Vinhas, em Santa Maria, passeando, Jesus abençoe, abençoe o lar que a senhora está. Dona Celina, pessoal de Erechim, família, Jesus abençoe, abençoe vosso lar. Dona Olinda esteve aqui conosco, né? Celebrando a Páscoa, junto da família de fé. Jesus abençoe, abençoe seu lar, abençoe sua saúde. Francisco Braga, Jesus abençoe, forte abraço. Salmo de número 93, sugestão aqui da nossa irmã Diva. Salmo de número 93. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Você crê que o Senhor é Rei, o Todo-Poderoso? Sim. Ele veio para ser Senhor sobre a minha, sobre a sua vida. Rei no sentido de governar. Senhor, a expressão base é Kyrios, que significa também se dirigia a governantes. Sim, exatamente, ele veio para governar, dirigir, cuidar de cada detalhe de nossa vida. Ele quer ser Senhor, ele deseja ser Senhor, só que ele não força ninguém a nada. Ele é rico em misericórdia e ele é todo-poderoso. Por que andar por conta própria? Por que repetir erros? Por que não se jogar nos braços do Pai e andar sob o seu poder? Ele que é poderoso e atua em nosso favor. Refugie-se nele, porque ele reina. Ele governa, todas as coisas estão sob seu controle, inclusive a minha e a sua vida. Então entreguemos nossa vida sob o cuidado dele, que ela será verdadeiramente uma vida em plenitude, abundante. Amém? Muito bem, vamos para a palavra de Deus, queridos. Sim, partilhando nossa semana, como quarta-feira eu falei, né? Pessoal que não é daqui, né? Quarta-feira eu mencionei que a partir do dia seguinte, né? Quinta-feira nós teríamos uma sequência de cultos. Sim, foi bênção. Quinta-feira, a instituição da Santa Eucaristia, Santa Ceia. Sexta-feira, 7 palavras da cruz, sempre um momento muito especial. Nós recordarmos todo o sofrimento, tudo que Jesus enfrentou por amor de nós. Por amor de nós. Amor total, amor incondicional. Nós não merecemos nada disso, porque somos pecadores e Ele se deu. Aliás, Ele sofreu tudo aquilo. Todo o peso do seu pecado estava sobre seus ombros. Então, além do sofrimento físico, nós temos o peso, o sofrimento espiritual que estava sobre Ele por causa dos nossos pecados. E Ele enfrentou, para que eu e você tivéssemos a esperança da vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. O mínimo que nós podemos fazer é entregar
o governo das nossas vidas nas mãos dele, viver na dependência dele, entregar nossa vida a ele e o reconhecer como Senhor sobre nossas vidas. O mínimo. Sábado tivemos o sábado do silêncio, momento também muito especial de reflexão, oração. E o domingo, grande festa da Páscoa, um momento gostoso, festivo. Estar em família é sempre bom, celebrando ao Senhor Jesus, melhor ainda. Aí depois do culto, no culto teve a apresentação do Geração Criança, são bênção essas crianças sobre nossa vida. E teve, claro, o almoço, né? Então, alguns que podem, né, participaram conosco, almoçaram com a gente, foi muito especial. Mais uma Páscoa do Senhor. E a partir de domingo, nós iniciamos nova série de pregações, nos preparando o ambiente para a próxima festa, a festa de Pentecostes, né? Então a gente vai se preparando e falando sobre o Espírito Santo. Diferente do que nos outros anos, nós vamos falar do Espírito Santo nas estações da vida. Sim, nos tempos de confusão, nos tempos de fraqueza, nos tempos de luta interior, na missão, na secura espiritual, na construção do caráter. Sim, vamos falar como o Espírito Santo atua, propriamente dito, né? Terceira pessoa da Trindade. Então vamos ter um tempo precioso aí, de cultos devocionais, né? Cultos online também, para falarmos sobre o atuar do Espírito Santo. Então se conecte conosco, esteja nos cultos e vamos... e tem o desafio, nos 40 dias que antecediam a Páscoa, nós lançamos o desafio de nós lermos o Evangelho de Marcos, certo? Quem conseguiu aí? Alguém conseguiu? Compartilha com a gente, Evangelho de Marcos e a carta de Judas, o irmão do Senhor. E agora, como a gente vai estar falando do Espírito Santo, nossa sugestão aqui é que a gente leia juntos Atos dos Apóstolos. Sim, porque o livro de Atos dos Apóstolos, a carta, né? Atos, né? Ela pode ser também... esse título pode ser mudado em Atos do Espírito Santo. A gente vê mais do que em qualquer outra carta a menção, a fala a respeito do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo, ele atuando, ele escolhendo, ajudando, né, os líderes a escolher mais líderes, levantando líderes entre eles. Então, vamos ler Atos dos Apóstolos? Com calma, leia, quem sabe um capítulo por dia, ou não necessariamente um capítulo por dia, vai aos poucos, mas leia o livro de Atos dos Apóstolos como desafio para esse período que antecede, né, esse período pascal que antecede a festa de Pentecostes. Nós teremos aí 50 dias, quase isso, né, pela frente. Então, aos poucos, se você quiser ler um evangelho, aí eu sugiro você ler na sequência aí. Claro, você vai pegar a história desde o início, né? Leia Lucas, porque é a sequência um do outro, né? Possivelmente é o mesmo autor, né? Então, leia Lucas e leia Atos dos Apóstolos. Mas o principal desafio para a gente aqui como igreja, o desafio que a gente está lançando para esse período pascal que antecede a festa de Pentecostes é Atos dos Apóstolos. Vamos ler este livro, anote dúvidas, anote versículos de destaque, compartilhe com a gente, vamos estudar esse livro juntos e ver o atuar do Espírito Santo, ver como ele
se movia, como ele agia, ver como a primeira igreja, né, a igreja dando seus primeiros passos, alcançando as primeiras vidas para Jesus, as primeiras comunidades sendo organizadas. Então, vamos ler juntos esse livro. Combinado? Dona Rosane de Giruá, Jesus abençoe seu lar. Também esteve conosco na festa da Páscoa. Vamos lá. Feita a introdução, a partilha, vamos para essa que nossa última mensagem da série 40 dias de joelhos em oração. Mais uma vez, essa última live, né, da gente falando sobre a centralidade da oração. E nós queremos aqui falar de forma especial da oração que mudou a história. Sim. Por que isso? Veja, todos os evangelistas descreveram da sua forma, do seu jeito de perceber as coisas, a morte e a ressurreição de Jesus. Todos eles. Eles não estavam lá digitando, né? Ou escrevendo, ou filmando na hora do acontecimento. Então, muito tempo depois, tudo aquilo que eles se lembraram, eles foram escrevendo. E eles descreveram tudo aquilo que o Espírito Santo colocou na memória deles. E por isso que é importante ler os 4 evangelhos, porque os 4 formam o todo, né, da história, registram o máximo possível da história de Jesus. Como disse o Evangelho de João, evangelista João, seria impossível escrever tudo que Jesus disse e fez, faltariam livros no mundo, né? Por causa do tamanho da sua obra. Mas esses 4 evangelistas fizeram um esforço danado, né, de escrever a história. E tem detalhes, né, que também se destacam, né? Por exemplo, Lucas. Lucas não estava, não era parte dos 12. Mas quando a gente começa a ler o Evangelho de Lucas, a gente percebe que provavelmente ele teve uma conversa, uma entrevista com Maria, por causa dos detalhes a respeito do nascimento do Salvador. Ele pegou detalhes que nenhum outro evangelista trouxe, como se ele estivesse pessoalmente tirando essas dúvidas com Maria e anotando ali, sim, fazendo uma entrevista com ela. Mateus, quando fala a respeito do sábado, esse sábado que, dos acontecimentos pós a morte de Jesus, ele fala de José de Arimateia. Lucas acrescenta, Marcos capítulo 15 acrescenta que esse José de Arimateia era membro destaque do Sinédrio. E mais, Lucas, quando descreve a respeito desse personagem, ele vai dizer que ele, José de Arimateia, esperava o reino de Deus. Foi ele que pediu o corpo de Jesus e providenciou o sepulcro. E um detalhe que chama atenção também, nesse pós-morte, é João. João, capítulo 19, versículo 38, ele diz que José de Arimateia então pediu o corpo a Pilatos e ele estava acompanhado de Nicodemos. Vocês lembram do encontro de Nicodemos com Jesus? Jesus o desafia a nascer de novo, ele que era religioso. Sinais que mostram que ele, a partir daquilo, ele seguiu o grupo. Ele estava, quem sabe, não tão envolvido, mas dali ele estava junto ao grupo de Jesus, aos seguidores de Jesus. E foram eles, segundo a história narrada por Lucas, Nicodemos, com a ajuda José de Arimateia, com a ajuda de Nicodemos, que envolveram, né, o corpo de Jesus, prepararam o corpo de Jesus com as especiarias para o sepultamento. E esse é um detalhe, né? Pensem, quem era Jesus? Aquele que criou todas as coisas, né? Aquele que fez o universo, criou a gente, planetas, sóis, tudo foi criado por ele.
a natureza com seus encantos, com a sua beleza. E ele estava ali inerte, né? O corpo dele estava aparentemente, aliás, totalmente sem vida. Tenta imaginar essa cena, né? Esse ato que esses dois estavam fazendo, né? Eles estavam preparando o corpo do Senhor, do Criador, do Todo-Poderoso, preparando o corpo dele para o sepultamento. É uma cena, como descrever ela, né? Só que aí vem o sábado. E o que se fala a respeito do sábado? Somente Mateus faz um relato dizendo que os chefes dos sacerdotes pediram a Pilatos para guardar o sepulcro até o terceiro dia com uma guarda. Em torno de 10, no mínimo 10 soldados ficaram guardando ali o sepulcro. Tamanho era o medo. Eles se lembraram até do que Jesus disse. Os discípulos com medo se esqueceram, mas aqueles que o condenaram com testemunhas falsas, que compraram Judas para que o entregasse, mesmo ele confessando que estava entregando sangue inocente, eles não aceitaram o seu arrependimento. Eles foram lá e condenaram Jesus, forçaram a condenação, o governador a condená-lo, né? Fazendo com que o povo todo escolhesse Jesus e salvasse, né? Um bandido, um ladrão, Barrabás, né? Mas agora eles se lembraram do que Jesus disse. Ele disse que no terceiro dia ressuscitaria. Então, tamanho era o medo deles, que eles estavam ali montando guarda, pensando. Eles não dormiram, eles não sossegaram, mesmo que aparentemente eles tenham vencido. Mas eles não têm o que celebrar. A vida de pecado é assim, ela não tem o que celebrar. É tudo momentâneo, é tudo tão passageiro. Você conta uma mentira hoje, amanhã você vai ter que inventar uma pior, né? Então se torna uma situação sem vida, né? Agora, o que fizeram os discípulos, as mulheres? Agora, não sabemos, não há registro. Agora, uma das coisas que a gente deduz é que elas estavam orando. Você já perdeu alguém querido, né? Provavelmente. Você sabe o tamanho da dor, da perda. É aqueles momentos que a gente não tem palavra, né? Para se dirigir em oração. Mas aí a gente se lembra daquela afirmação de Romanos 8, né? Quando Paulo fala do Espírito Santo. Romanos 8, a partir do versículo 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste nas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Sim, quando nos faltam palavras, quando não sabemos o que dizer, mas simplesmente estamos ali prostrados, clamando, é a alma orando. É a oração que sai verdadeiramente do fundo da nossa alma. E com certeza, os discípulos, as mulheres, estavam ali, a Maria, a mãe, né? Estavam ali orando, clamando através da sua alma. A sua alma orava a Deus. E aonde isso leva? Porque com certeza essas orações que saem do fundo da nossa alma são as mais profundas e as mais verdadeiras, e as que nos levam a contemplar, a provar do sobrenatural. Sim. Veja o que aconteceu depois dessas orações. Então vamos lá, Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28 nos diz o seguinte: depois daquelas orações, no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro, ver ao sepulcro, né? E eis que houve um terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago,
e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar os meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá me verão. Este é o Evangelho do Senhor. Louvores, ações de graças ao Senhor pela sua palavra, que nos revela as maravilhas. Sim, depois daquele sábado de silêncio, aliás, antes, depois daquela sexta-feira de tanto sofrimento, depois daquele sábado tão diferente, né? Depois da dor, da amargura, depois da perda que machuca, depois da injustiça que mata, depois da tragédia, depois daquela notícia do diagnóstico que você jamais esperava receber, depois da abordagem maligna de pessoas tomadas pelo pecado, depois do sepultamento. É comum nessa situação, quando vem o sepultamento, acharmos que é o fim, mas não é. Quem anda em oração muda a história. Quantos fatos que a gente pode se lembrar da nossa caminhada de Anglicana Santa Semente. Aliás, a Anglicana Santa Semente nem era para existir. Foi esse vamos assim dizer, o decreto que nós ouvimos. Mas ela está aqui, nos preparando para celebrarmos nosso 8º ano, né? É isso? Para a honra e glória do Senhor. Tantos desafios nós vencemos. No meio destas histórias, além da própria história da Santa Semente, nós já recebemos diagnósticos de médicos nos dizendo que um irmão nosso já estava sem vida, não tinha o que fazer, e ele teve que engolir isso, porque o nosso irmão só foi falecer quando o Senhor assim determinou, muitos anos depois daquilo. Já ouvi de uma psicóloga dizendo para uma esposa que seu esposo não tinha mais volta, que ela tinha que dar o fim no casamento. E nós insistimos, nós oramos, ela não desistiu. E nós vimos a ressurreição. Nós vimos vida nova, nós vimos recomeço, porque Ele vive, eu e você podemos crer no amanhã. O Senhor diz que aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. Isso se aplica aos desafios que vêm diante de nós. Mesmo que o mundo diga que não tem mais o que fazer, não tem mais solução, não tem mais esperança, nós cremos no Senhor da vida, que tem poder, que veio exatamente para restaurar a nossa esperança, veio para nos dar esperança. Por isso que eu insisto,
a oração que vem lá do fundo de nossa alma. Essa oração nos permite tocar no sobrenatural. Então nunca desista de orar, nunca desista de clamar. Mesmo que te faltam palavras, se prostre e faça o esforço máximo de estar clamando, conversando com o Pai. Queridos, a oração que muda a história humana tem poder para mudar a minha e a sua história de vida. Você crê nisso? Sim, porque aquele mesmo Jesus que operou tantos e tantos milagres, ele continua operando milagres. É o mesmo Jesus diante do qual nós hoje nos prostramos. Aqueles discípulos, eles já estavam desistindo. Lucas narra o episódio a respeito dos discípulos de Emaús, 2 personagens, que estavam retornando para suas casas. Eles literalmente concluíram que não tinha mais o que fazer. Era só ir para casa. Jesus, com toda a sua paciência, se achega junto deles, os desafia a refletir, os desafia a pensar um pouco. E quando ele parte o pão, a sua mente se abre, né? E eles vêm, reconhecem quem ali estava. Medo era uma das coisas que, quando Jesus chegava junto deles, eles estavam com medo, sim, de certa forma, dos judeus, da possibilidade deles serem condenados à morte também. Porque assim como ele aparecia, de repente ele aparecia, mas Jesus, com toda a paciência, vai ali, explica as escrituras para eles. Seus olhos vão se abrindo, eles vão se reagrupando, eles vão se reunindo, ouvem aquilo que o Senhor diz. Tem aquela cena que também nos lembra como eles estavam desistindo. João capítulo 21. Pedro e mais 7 discípulos. Aquela cena que Pedro diz, vou pescar, e os outros vêm com ele. São 7 discípulos que estão ali reunidos. Quando ele diz aquilo, vou pescar, é tipo, vamos voltar para a vida de antes? Vamos retomar a vida que a gente tinha antes? Tipo, desistindo, tipo, eles já de certa forma superaram a dor, a perda, o medo. Eles começam a retomar a vida. E Jesus vai até eles. Só que o acontecimento desta cena lembra a eles que não tinha como eles voltar para a vida normal. Eles ficam uma noite inteira pescando e nada pescam. A vida, para você que já conheceu Jesus, que descobriu a vida em Jesus, quando você tenta andar por conta própria, voltar para a vida de antes, ela nunca mais vai ter sentido. A vida sem Jesus não tem sentido. Eles passam pescando e nada pescam. Uma noite inteira, e olha que eles eram pescadores profissionais. E Jesus chega para eles, joguem ali. E o barco se encheu de peixes. O barco se encheu de peixes, porque eles fizeram aquilo que Jesus lhes disse, não inventaram moda, não colocaram sua experiência. Aliás, eles deixaram a sua experiência, aquilo que eles sabiam da vida a respeito da pesca, eles colocaram no bolso literalmente e aplicaram aquilo que Jesus disse.
Então, quando nós aprendemos a subordinar nossas experiências, nossa vontade, nossos desejos ao comando de Jesus, o bom pastor, a vida ela se torna abundante, vida em abundância, como esta rede que ficou cheia de 150 grandes peixes e não se rompeu a rede. Sim, o Senhor pode fazer coisas grandes, porque esse mesmo poder ele continua atuando. Veja que Paulo escreveu, quando ele escreveu a carta aos Efésios, capítulo 1, os versículos 19 a 20, ele diz assim: a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos. Sim, esse mesmo poder que fez com que aquela sepultura, com que a morte fosse vencida, esse mesmo poder continua agindo em favor daqueles que creem. Então continue crendo, porque assim como esse acontecimento da ressurreição dividiu a história em antes e depois de Cristo, a minha e a sua história podem também ser divididas em antes de conhecer a Cristo e depois de conhecer a Cristo. Então sim, permita que venha sobre nós o toque do Todo-Poderoso, transformando e impactando nossas vidas. Por isso a pergunta, né? O que existe na sua vida que necessita desse poder restaurador? Que necessita de ressurreição? Pense um pouquinho aí. A oração que muda a história pode mudar a sua história pessoal. A oração que muda a história é submetida à vontade de Deus. Sempre. Nós devemos andar em submissão. Joelhos no chão não nos garantem que vai acontecer aquilo que a gente quer. Porque na verdade a gente não sabe se aquilo é bom ou não para a gente. A gente não enxerga para além daquilo que os nossos olhos permitem. Deus sabe o que é melhor para a gente. Então a gente se coloca de joelhos, reconhecendo a soberania de Deus e a nossa pequenez. Buscando isso, buscando aquilo, mas acima de tudo, clamando para que a vontade do Senhor aconteça sobre nossas vidas. Jesus era alguém que orava muito. Regularmente estava no templo, na sinagoga, ou retirava-se do tumulto para ter aquele tempo especial com o Pai. E teve um momento que ele faz uma oração que é central e que é bom a gente relembrá-la aqui. Porque é muito claro que Jesus sempre buscou fazer aquilo que o Pai o enviou fazer. Ou seja, ele sempre andou em obediência. Mas teve um momento muito difícil quando ele estava no Getsemane, poucas horas antes dele ser preso, dele ser entregue por seu amigo, traído com um beijo. Jesus está no jardim chamado Getsemane, conforme o relato de Mateus capítulo 26, verso 39, ele nos diz assim: indo um pouco mais adiante, Jesus prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. É como se ele dissesse: Pai, eu gostaria de não ter que passar por isso. Eu não gostaria de passar por toda aquela humilhação, por todo o sofrimento que está por vir.
por toda a dor que está por vir, mas que não seja conforme eu quero. Que não seja o meu desejo, mas sim conforme a tua vontade. Queridos, se a sua oração não nos levar à postura de obediência, reveja. Nós precisamos andar em obediência. Adão, aquele que deveria de ser o protótipo, né? O primeiro de tantos que viriam depois dele, falhou, desobedeceu. Nós nascemos literalmente como filhos da desobediência. Mas Jesus nos deu a nova esperança. Porque já que o primeiro protótipo falhou, agora veio o original. O protótipo acima de todos. Ele é modelo para toda a criação. Ele não falhou, ele não se deixou levar pelos encantos do inimigo, ele permaneceu fiel. Fiel, inclusive, em meio a toda aquela dor, ao sofrimento da cruz. Ele permaneceu obediente. Então, a oração que muda a história pode mudar a minha, a sua história pessoal. É submetida à vontade de Deus, ou seja, a palavra central é obediência. A minha oração tem que me levar à obediência, a andar em submissão, em obediência ao Pai, né? E por último, ela não traz medo, mas traz paz. Sim. Uma coisa é temor. Nós temermos a Deus. A palavra nos diz que o temor é o princípio da sabedoria, né? Temor a Deus. Mas temor não significa medo. Tem mais a ver com reverência, com respeito. E a gente pode encontrar no relato dos 4 evangelistas a respeito destes encontros pós-ressurreição, nenhum tipo de rejeição. Nenhum dos discípulos, nenhuma das mulheres, daqueles que tiveram seu encontro com Jesus, o rejeitou. A gente não vê pavor neles, a gente não vê medo. Eles estavam com medo dos judeus. Eles estavam com medo dos judeus, dos poderosos da época, virem caçá-los também, assim como caçaram Jesus. Mas nenhum deles é tomado de medo, de pavor, quando Jesus chega ao recinto, aonde eles estavam. Admiração, sim. Medo não. Ao ouvirem, ao reconhecerem, eles são tomados de alegria. Eles se admiram de ver aquele que eles viram sofrer, eles viram morto, agora ressurreto, cumprindo e realizando aquilo que ele mesmo disse que ressuscitaria. Nosso relacionamento com Deus, através da oração, nos leva a conhecê-lo melhor. Portanto, nos traz serenidade. Quanto mais nós conhecemos a Deus, nós temos aquela proximidade. Vamos pegar aquela ideia de autoridade. Eu tinha muito, como eu aprendi desde criança, que pessoas mais velhas tinham que ser respeitadas, autoridades como o professor, o pastor, enfim, o reverendo tinha que ser respeitado. Então eu tinha certo medo de me dirigir a uma pessoa mais velha, medo. Eu tinha muita dificuldade, inclusive, de expressar as minhas opiniões, as minhas ideias diante de uma pessoa mais velha, partindo do princípio que aquelas minhas ideias e opiniões muitas vezes divergiam das opiniões dessa pessoa mais velha. Como eu tive dificuldade em lidar com isso? Porque uma coisa é você respeitar essa pessoa e colocar a sua opinião mesmo divergente, né? Outra coisa é faltar com respeito com pessoas mais velhas. Agora, isso é falta de conhecimento, falta de intimidade, falta de proximidade. Mas no momento que eu tenho proximidade com o Senhor, através da oração, quando eu estou pertinho dele, conversando, orando com ele, quando eu dedico tempo à oração diariamente, quando eu leio a Bíblia, eu conheço a Bíblia, eu não me assusto mais.
Eu não vou ter medo porque eu tenho proximidade. Eu tenho uma relação íntima com o Pai. Vejamos o versículo, capítulo 28 de Mateus, versículo 5. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. E um detalhe, houve um terremoto. Mateus relata que os soldados que eram preparados para a guerra, ficaram tomados de medo. Mas as mulheres ficaram ali firmes. Os soldados ficaram como que mortos, mas as mulheres ficaram firmes. E é a elas que o anjo se dirige. Não tenham medo. Vocês estão procurando alguém que não está mais aqui, porque ressuscitou como havia dito. Que notícia! Depois daquele sábado incerto de silêncio sombrio, agora a esperança. A esperança vem para tomar toda e qualquer sensação de medo que podia existir. E elas com certeza saem correndo. Mas de repente, segue o texto, né? O versículo 9. De repente Jesus as encontrou e disse: salve! Quando elas ouvem a voz do bom pastor, ele não precisou dizer sou eu, simplesmente uma palavra: salve. E elas se aproximaram dele, abraçaram os pés e lhe adoraram. Ninguém abraça, ninguém se aproxima de um fantasma, de algo que a gente tem medo. A gente corre, não se aproxima. Então, não medo. A oração que sai do fundo da nossa alma, a oração que muda a história, ela não traz medo, traz paz. Traz essa sensação gostosa de nós queremos se jogar ao chão e adorar ao Senhor. Prostrados, elevar louvor, adoração ao Senhor. Sim, queridos. A oração que muda a história pode mudar. Mudou a história, porque realmente ela foi dividida em antes e depois de Jesus. Ela tem poder para mudar a minha e a sua história pessoal. Mas ela deve de estar sempre submetida à vontade de Deus. E ela não traz medo, ela gera em nós paz. Esse desejo de adorar ao Senhor. Queridos, Jesus vive. Ele venceu a morte. Essa vitória não foi para ele. Ele não precisava disso. Ele não precisava morrer, até porque ele não morreu para mostrar para a gente que ele podia ressuscitar. Ele morreu, oferecendo um sacrifício único, perfeito, completo e suficiente pelo seu pecado, pelo pecado de todo mundo, para que eu e você tivéssemos acesso à vida eterna. Foi por isso que ele ressuscitou. Ele venceu a morte para que eu e você tivéssemos vida. Ele vive, por isso que nós podemos crer no amanhã. Nós podemos crer no amanhã. E eu quero concluir aqui relembrando um versículo que a gente enfatizou durante todo esse período, todos esses cultos, né? Todos esses cultos da Semana Santa. Romanos capítulo 14, versículo 9. Onde o apóstolo Paulo diz assim: foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor tanto de vivos como de mortos. E novamente lembrando o que essa palavra Senhor significava naquele contexto. Dois contextos em que essa palavra era usada. Quando você se referia a um rei, você se referia a ele usando a palavra Kyrios, Senhor, seja um rei, um governante. Quando quando um escravo se referia ao seu dono, ele se referia a ele
usando a mesma palavra, Kyrios. E quando a gente lê as Escrituras, é muito claro que Jesus veio para exercer essas duas funções, ser nosso dono e ser nosso rei. Ele veio para nos resgatar do pecado, da escravidão do pecado. Então o pecado dominou, a maldade tomou conta, nós nos tornamos escravos do pecado, mas Cristo nos resgatou para Ele, pagou alto preço, seu sangue, para que nós fôssemos libertos e nos comprou para Ele. Somos dele, somos Jesus. Então quando você entrega a sua vida a Ele, quando você o aceita como seu Senhor e Salvador, Ele se torna seu dono. Você se torna livre do domínio do pecado, da escravidão do pecado. E Ele vem para reinar, para governar, inspirar, administrar a minha e a sua vida. Mas o detalhe importante aqui é que Ele não é ladrão. Ele não obriga ninguém a nada. Então a palavra central, a atitude central é que eu e você precisamos entregar nossa vida a Ele. Nós precisamos dizer: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Jesus vem a ser Senhor, eu o aceito como meu Senhor e meu Salvador. Eu me reconcilio contigo, eu reconheço que sou pecador, mas eu quero a Ti como meu Senhor, como aquele que guia meus passos, guia minha vida. Jesus precisa ser Senhor sobre nossas vidas. E nós, sim, teremos acesso à vida em plenitude. Porque Ele vive. Eu e você podemos crer no amanhã. Amém, queridos? Vamos orar, vamos conversar com o Pai? Senhor Jesus, obrigado por esse tempo precioso, pela Tua palavra, esses 40 dias que nós tivemos, mais de 40 dias, 7 pregações especiais falando sobre a importância da oração. Pai querido, toca nosso coração. Jesus, através da sua vida, nos ensinou o quanto é importante estarmos prostrados, orando, conversando contigo, dedicando tempo de qualidade a Ti. Quebrando nosso coração, Pai, para que em meio às correrias do dia a dia, de nossa agenda muitas vezes tumultuada, nós possamos achar tempo para conversar contigo. Estarmos conversando no ambiente congregacional, na igreja, no templo, mas também diariamente em nossa casa, no silêncio do nosso quarto escuro, enfim, naquele ambiente onde só há a Tua presença e a nossa. Pai querido, ajuda-nos a vermos, a percebermos a centralidade e a importância de dedicarmos tempo de qualidade à oração e à leitura da palavra. E que esse novo tempo que nós começamos aqui, nova série de pregações a partir do próximo domingo, seja um outro tempo precioso de crescimento espiritual, de descobrirmos como o Espírito Santo age sobre nossas vidas. Então, Pai querido, inspira-nos, encoraja-nos, orienta passo a passo nossa vida. Nós queremos, nós desejamos maturidade espiritual. Nós desejamos uma fé firme, uma fé madura. E aqui nós reconhecemos, Pai, nós somos tão frágeis, tão pequeninos. Ajuda-nos, aumenta a nossa fé, Senhor. Ajuda-nos a trilharmos este caminho. Tu que enfrentaste tanto sofrimento, tanta dor, ajuda-nos a enfrentar os desafios do dia a dia, para que nós aprendamos com os desafios do dia a dia e cresçamos na Tua presença em santidade de vida. Acolha a oração de cada um dos Teus filhos. Toca nosso coração com Teu poder, com Teu Santo Espírito, para que essa palavra se multiplique a 100 por 1 nas nossas vidas. Tudo isso, Paizinho, nós entregamos em Tuas mãos unicamente, em nome de Jesus. Amém, queridos? Domingo, 2 horários, 9 e 19 horas, nos encontramos para celebrar o Senhor Jesus. Então venha celebrar conosco. E claro, quem é de longe, próximo domingo, próxima quarta-feira, aliás, nesse mesmo horário. Mas, queridos, não deixe de congregar.
Se você tem alguma dúvida, onde você pode congregar, fale conosco, a gente vai te orientar. É importante, faz muito bem para a gente ter um ambiente familiar, ter um ambiente no qual nós podemos congregar, celebrar a nossa fé. Tá bem, queridos? Fale conosco se você tiver dúvida nesse sentido. A bênção do Deus Onipotente, que é Pai, é Filho e Espírito Santo, esteja sobre você, sobre sua vida, hoje e por todo sempre. Amém. Vamos na paz de Cristo. Sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia!